This call is now being recorded. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática hoje. Na nossa aula de ontem, nós começamos a entender um pouco da necessidade que o homem teve de contar. Não contar quantidade de elementos, e sim quantidade de possibilidades de acontecimento de um evento, tá ok? Fizemos aí dois exemplos de contagem, e logo depois a gente fez aí uma brincadeirinha da moeda, então, em que muitos, antes do acontecido, já preveram o que é que poderia acontecer. Então, ontem, no universo nós estávamos ontem em sala com 42 alunos, então nós tivemos 5 alunos que acertaram o resultado, onde esse resultado aí foi associado ao acaso. Então, não tinha como a gente prever isso. Então, isso aí foi associado à ideia de sorte. Mas, a partir de hoje, nós iremos teorizar, nós iremos fazer com que vocês consigam enxergar, através de uma maneira teórica, como é que a gente pode contar eventos, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nós daremos início ao estudo da análise combinatória. No livro de vocês, tem o estudo da estatística, que nós começamos, associado ao estudo das probabilidades. O que foi que eu decidi, então? Que primeiro eu vou falar de análise combinatória, para que depois eu falo de probabilidade, tá ok? Então, é fundamental a necessidade da gente estudar análise combinatória. Lembrando que esse tópico de análise combinatória, vocês devem ter visto lá no segundo ano, não é verdade? Então, a gente vai revisar aqui com vocês, tá bom? Falar mesmo, teorizar. Espero que vocês entendam tudo direitinho, para que a gente possa dar continuidade. Na aula de hoje, a gente vai ficar somente em um dos tópicos de análise combinatória. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Olha só. Bem, qualquer dúvida, gente, vocês já sabem, tá? Levanta a mãozinha aí. Olha só. Análise combinatória, tá? Bem, falar aqui um pouquinho de história para vocês. A análise combinatória, gente, ela, diferentemente de outros tópicos da matemática, onde houve uma criação, um desenvolvimento, tá? Houve a necessidade do homem de buscar propriedades, buscar, é, além de propriedades, aplicações, a análise combinatória, ela não teve, dentro da matemática, um conteúdo ponte ou escada, que a gente fala, para dar condição para o seu desenvolvimento. Estudar análise combinatória é um conteúdo que a gente fala que é impessoal, é um conteúdo que é um tópico dentro da matemática que ele não foi desenvolvido de uma hora para outra, não chegou nos livros de uma hora para outra. Então, até hoje, não se sabe exatamente a história associado à análise combinatória. Existem textos, artigos que que a gente faz a leitura, que a gente já vê em períodos antes de Cristo, tá? Que já existia a ideia de contagem, o que vocês viram ano passado, o Triângulo de Pascal, em formato do Triângulo de Pascal, não conhecido como a gente tem hoje, já existia esse modelo, tudo bem? E até tem uma passagem em artigos que eu poderia depois estar até colocando para vocês que Deus, ele entregou tudo para o ser humano. E aí o ser humano foi fazendo a questão de combinar um com o outro. Então, esse texto que eu fiz a leitura, ele até diz que o estudo da análise combinatória, ele é bíblico, porque ele, tudo que a gente conhece até hoje,
foi formado a partir de outros. Então, isso vem a ideia de quê? De combinação. É bem interessante isso daí, tá bom? Mas a gente, pessoalmente, no nosso interior, a gente tem essa ideia, tá bom? Então, esse tópico de matemática é muito importante no Enem, pois ele está totalmente ligado às situações do nosso cotidiano. Ninguém estuda análise combinatória com determine, calcule, efetue, não. Sempre vai existir um probleminha do nosso cotidiano associado a ele. Por isso, da sua aplicabilidade na prova do Enem, tudo bem? E a gente começa o estudo da análise combinatória através de um princípio, tá bom? Chamado de princípio, princípio, princípio fundamental, fundamental da contagem, da contagem, também chamado de PFC, princípio fundamental, princípio, tá dando para enxergar a letra, tá, gente? Da contagem, tá bom? O que é que diz o princípio fundamental da contagem? A primeira coisa, eu só vou poder contar alguma coisa se ela combinar com outra. Porque se não tiver nada combinando, como é que eu vou contar? Por exemplo, ah, eu tenho uma caneta. O que é que eu posso fazer com essa caneta? Só uma caneta eu não consigo fazer nada. Mas a partir do momento que eu já tenho duas canetas, eu já tenho até um poder de decisão. Ou usa uma ou usa a outra. Vocês concordam comigo? Então, é importante que haja quantidades para que eu possa combinar. Tudo bem? Então, ele diz o seguinte, começando. Considere dois eventos. Considere dois eventos sucessivos e independentes. Considere dois eventos sucessivos independentes, para que a gente tenha a introdução, a ideia de análise combinatória, a primeira coisa que a gente deve ter é que eles vão ser sucessivos e o quê? Independentes. O que é uma coisa sucessiva? Que um vai acontecer logo após a outra. Independente que um não dependa do outro para acontecer. Lembra da ideia ontem de da lanchonete, onde nós tínhamos dois tipos de salgado e dois tipos de suco e quatro tipos de salgado. Então, ali são sucessivos. Vamos imaginar, ninguém consegue ao mesmo tempo tomar o suco e comer um salgado. Não. Vão ser o quê? Sucessivos, porque eu tenho o salgado e logo depois eu consumo quem? O suco. Independentes. Ninguém não depende nem um do outro para que aconteça aquele evento, tudo bem? Então, é, sendo que, bota aqui, sucessivo independente, sendo que, sendo que este evento, sendo que este evento ocorra em várias etapas, em várias etapas, sendo com, vou chamar a etapa 1 de E1, sendo E1 ocorrendo de N uma maneiras. E E2, etapa 2, de N duas maneiras. E, vou botar aqui uma etapa 3, ocorrendo, e E3, vou botar mais embaixo aqui, ó, ocorrendo de N3 maneiras. E, ó, vou botar um exemplo aqui, e uma etapa K
ocorrendo de NK maneiras. Então, o total de maneiras, o total de maneiras de ocorrer esse evento é dado por dois pontos, tá bom? E dado por N1 vezes N2 vezes um N3 vezes um NK. Tudo bem? Então, essa é a forma, tá bom? Da gente primeiro contar. Bom, deixa eu botar aqui, ó, ficar bem bonitinho. Tá bom? Então, gente, olha só o que é que ele diz aqui. Considere dois eventos, tá bom? Sucessivos e independentes, tá bom? Então, eu coloquei dois aí, tá bom? Considere um evento formado de várias etapas sucessivas e independentes. Não necessariamente deverá ser dois, mas o importante é que eles sejam sucessivos e independentes. Dois aqui, por exemplo, associado à ideia do lanche ontem, tá bom? Só são duas etapas. Sendo que este evento ocorre em várias etapas, onde a etapa um ela vai ocorrer de N1 maneiras, é um ocorrendo de N1 maneiras. A etapa 2 de N2 maneiras. A etapa 3 de N3 maneiras. E uma etapa K qualquer, ocorrendo de NK maneiras. Então, o número total de maneiras de ocorrer esse evento será dado pelo produto do número, tá certo? De maneiras de cada uma dessas etapas. Tudo bem? Olha só aqui um exemplo interessante, tudo bem? Exemplo, tá? Olha só, eu vou colocar aqui o esboço, tá bom? Alguém está copiando isso daqui? Hein? Alguém está copiando? Eu Sim ou bati o não? print aqui, Não, professor. professor, Tá só ok. tirar o print aí. Tá ok. Então, eu vou na próxima, né, eu vou ter um PDF, né, desse material, eu coloco lá no grupo, tá bom? Olha só. Gente, eu creio que vocês já devem ter ido da cidade de Codó, tá tendo um P, Codó, até a cidade de Coroatá. Sim ou não? Vocês conhecem, né? Entre Codó e Coroatá tem uma cidade chamada de quê? De Timbiras. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha só. Alguém aí me diz quantos caminhos tem de Codó até Timbiras? Que vocês conhecem? Imagine só que de Codó até Timbiras tem dois caminhos. Você pode ir por esse, ou você pode ir por esse, tá bom? De Codó até Timbiras tem dois caminhos. Imagina só isso aí como sendo uma estrada. E de Timbiras para Coroatá tem três caminhos. Tá ok? Deixa eu colocar aqui uma setinha para dizer que é esse sentido. Tá? A pergunta é: de quantas maneiras eu posso sair de Codó e chegar em Coroatá, passando por Timbiras? Hum? Hein, gente? De quantas maneiras eu Cinco? posso ir de Codó até Coroatá, tá bom? Passando por Timbiras. Olha só, Peraí, de como Codó aqui. em Timbiras é duas vezes, né? Isso, eu tenho duas possibilidades. De Timbiras a Coroatá tem três. Sim. De Codó pra Coroatá tem... Ai, gente, que isso? Hã? Diga. Acho que são 6 vezes, professor.
São Dois. 6. Olha só, vamos associar a ideia do princípio fundamental da contagem, o princípio fundamental PFC, também chamado de princípio multiplicativo, com esse probleminha que vocês vão entender. Quando a gente fala ó, eventos sucessivos e independentes, tudo bem? Olha só, por que que é sucessivo? Aqui nós temos dois eventos. Para ir de Codó até Corotá, vamos passar por Timbiras. Então, ó, aqui a primeira etapa, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Porque eu vou ter que ir de Codó até Timbiras, e depois o que é que vai acontecer? Eu vou ter que ir de Timbiras até quem? Até Coroatá. Tudo bem? Eu te pergunto, de Codó até Timbiras, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Nesse caso, quantos caminhos? Hein? Eu tenho quantos? Nesse 2. esqueminha aqui, 2. Essa palavrinha "e", se vocês observarem, ela está sendo bastante utilizada na definição do princípio fundamental da contagem, sendo que este evento ocorre de várias etapas, sendo a etapa 1 ocorrendo de N1 maneiras e a etapa 2 de N2 maneiras e a etapa 3 de N3 maneiras e a etapa K e a etapa K ocorrendo de NK maneiras. Então, essa palavrinha "e", apesar de ela estar implícita nesse problema, é necessário que você consiga enxergar essa ideia do "e", tá bom? E isso aí é um problema muito grande que os nossos alunos eles possuem, que eles não conseguem enxergar essa palavrinha. E por isso que esse "e" na matemática, ela vai ser considerada uma multiplicação, tá bom? É uma multiplicação. Toda vez que vocês escutarem ou subentender a palavra "e" na multiplicação, em algum problema de matemática, subentende-se que isso é uma multiplicação. Então, para você ir de Codó até Corotá, você tem que ir de Codó até Timbiras e depois de Timbiras até quem? Coroatá. Então, esse "zinho" aqui significa vezes, uma multiplicação. E a gente olhando aqui, de Timbiras até Coroatá, são quantas escolhas? São quantas possibilidades de escolha? 3. Então, observa que esse "zinho" vai significar o quê? Vezes. E 2 vezes 3 é igual a quanto? 6. Eu tenho 6 maneiras de ir de Codó até Coroatá, passando por Timbiras. Aí eu vou dizer para vocês agora. O princípio fundamental da contagem, ele determina o total de maneiras que ocorre um evento. Ele não diz quais são. O objetivo principal da análise combinatória é definir a quantidade de maneiras que ocorre um evento e não quais são. Mas como esse evento aqui é um evento pequeno, é um evento que tem 6 maneiras da gente enxergar, eu te pergunto, quais são essas? Dá para você enxergar, ó. Deixa eu chamar isso aqui o caminho A, aqui um caminho B, aqui um caminho C, D e aqui um caminho E. Ele pode ser, vamos contar, vai dar 6 mesmo, ó. A, C, A, D, A, E. Já foram 3. Ele pode ser o caminho B, C, B, D e B, E. Totalizando quantos? 6. Tudo bem? Não Ô, esqueça. Oi, estou lhe ouvindo. não, porque de toda forma vai ser multiplicando, né? Porque Não. visualmente a gente olha e pode imaginar que é 5, né? Agora você, João, você tocou num ponto Tô muito ligado. massa. João, vamos para cá. Você vai ser minha inspiração agora nesse exemplo 2. Veja só. Exemplo 2. João, o governo do estado do Maranhão decretou que em agosto as aulas presenciais irão retornar. Uma situação, imagine só.
E aí você não comprou nem caderno, ainda não comprou caderno, nem lápis, nem borracha. Atenção, João e os outros, tá bom? Isso mesmo. João, aí você vai ter o retorno das atividades presenciais, você vai encontrar o Jorjão em sala de aula, com fé em Deus ainda esse ano. E ó, você vai, antes de começar as aulas, você vai a uma papelaria. E você vai comprar lápis e borracha. Tudo bem? Atenção, atenção. Você chega na papelaria em Codó e você vai ter que comprar lápis e borracha. Quando você chega lá na papelaria, atenção, existem 4 modelos de lápis, 4 modelos. Bota aí um lápis azul, um vermelho, um lápis de borracha, um lápis que tem borracha, um lápis, sei lá, 4 modelos, tá bom? E tem 3 modelos de borracha. Ah, aquela borracha que bota no lápis, aquela quadradinha, uma que tem um plásticozinho, não sei, enfim. Aqui eu estou falando de modelos. Meu amigo João, meu amigo João, na letra, no item A, de quantas maneiras tu pode fazer uma compra de um tipo de lápis, um lápis e uma borracha? Um lápis e e uma borracha. Hein? De quantas maneiras você chega lá, ó, na prateleira, tem 4 modelos de lápis e 3 modelos de borracha. De quantas maneiras tu 12, pode comprar um lápis e uma borracha? 12 Lápis vezes. é 4 maneiras? Eu não sei. Hã? O lápis seria ser 4 maneiras? Eu não sei. Aham. Para comprar um lápis, você teria quantas maneiras? Quatro Para maneiras. comprar lápis, vou fazer o seguinte, ó. Para comprar lápis, ó, lápis e a palavrinha mágica, e borracha. Olha só, Uhum. e borracha. Quando a gente fala em, quando eu coloquei lá na definição, ocorrendo de maneiras, também essa palavra maneiras pode estar associada à ideia de escolhas. Quantas possibilidades de escolha você tem para a compra do lápis? Eu tenho 4 4 possibilidades, 4 maneiras de lápis escolher. e 3 da borracha. E quantas maneiras tu teria de comprar borracha? 3. 3. Eu te Agora, pergunto, de quantas maneiras tu poderia efetuar essa compra de um tipo de lápis e um tipo de borracha? aí que me buga. 12. 4 vezes 3. Por quê, professor? Porque tu teria que comprar um lápis, um tipo de lápis e um tipo de borracha. Então, 4 vezes 3, isso aqui vai ser igual a quanto? 12. Você teria 12 o quê? Maneiras de efetuar essa compra. Alguma 12 dúvida? Vocês conseguem enxergar essas 12 maneiras? Imagina só que com um lápis aqui, um desses lápis aqui. Tu teria quantos tipos de borracha só com esse lápis? 3. Então, para o outro lápis, mais 3. Com outro lápis, mais 3. E com o quarto lápis, 3 borrachas. Totalizando quantos? 12. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, agora eu entendi. Agora, não, calma aí. Agora é que vem o seu esclarecimento, João. Vou Vamos embora lá. aqui. João, tu tem R$ 1 no teu bolso, João. R$ 1, uma moeda de R$ 1, tá bom? Atenção, por favor, todos. E aí você chega na papelaria para comprar lápis e borracha. Você chega nessa mesma livraria, tá certo? E você percebe que um lápis custa R$ 1. Você percebe que, meu Deus do céu, caiu um coisa dentro do meu café. Uhum. Você percebe que uma borracha custa quanto? R$ 1. Você tem R$ 1. Aí você vai na papelaria para voltar o retorno das atividades. Aí eu te pergunto, de quantas maneiras agora tu pode efetuar essa compra? Só Tu tem duas? hein? Tu Duas. tem R$ 1, aí tu chegou lá na papelaria. Tem 4 modelos de lápis e 3 modelos de borracha. Só que tu vê que um lápis, independente do modelo, custa R$ 1, e que uma borracha, independente do modelo, custa R$ 1 também. Mas tu também só tem R$ 1.
De quantas maneiras tu pode efetuar essa compra? 4, 12 maneiras? Como? 12 maneiras? Eu não sei. Não. Alguém poderia dizer? João, se tu tem R$ 1, o lápis Sim. custa 1, a borracha custa R$ 1. O que é que tu faria, João? Eu só posso comprar um. Você pode comprar lápis. Isso. Ou a borracha. Não Opa, posso você comprar falou a dois. palavra mágica. Repita novamente. Com R$ 1 que você tem, o que é que você pode comprar? Você pode comprar um lápis, hein? Refale de novo, você já falou. Você vai Um comprar o quê? Um lápis lápis? ou uma borracha. Ou, essa é a palavrinha mágica. Ou um o quê? Borracha. Muito bem. Você, ó, tá vendo que eu não precisei nem falar e vocês já construíram o conhecimento de vocês? Você entendeu o primeiro raciocínio, né? No Entendi. primeiro, tinha que comprar lápis e borracha. E tu tinha quantas maneiras? 12. O segundo exemplo, tu só tem R$ 1. Tava indo para a escola e lembrou, não tenho nem lápis nem borracha, eu vou comprar. Quando chegou lá, tem 4 modelos de lápis, 3 modelos de borracha, e aí custa R$ 1 cada lápis e uma borracha também R$ 1. Então, nessa condição, tu vai ter que comprar lápis ou o quê? Borracha. O lápis ou a borracha. Aí eu te pergunto, de quantas maneiras tu pode efetivar essa compra? 2 maneiras. Como? 2 maneiras. Não. Hein, gente? De quantas 4 ou maneiras, 3? João? Como? 4 ou 3? Uma maneira. Não, não. Hum, Só, professor. Como? Uma só. uma Não. maneira, porque só tem Se um ele tem real. R$ 1, ou ele pode comprar um desses lápis, ou ele pode comprar uma dessas borrachas. Então são quantos? 4, 3, 7. Pronto. Isso, Que isso, ódio de matemática. isso. Pronto, é desse jeito. Eu não falei nada e vocês pensaram. Quando agora, nessa condição, que ele vai ter que comprar um lápis ou uma borracha, seria o quê? Lápis ou borracha, tá? Então, quantos tipos de lápis? 4. Quantos tipos de borracha? 3. Só que agora tá a palavrinha o quê? Ou, e não mais i. E aí o João disse 7. Ora, para dar 7, o que foi que você fez associado ao ou, João? Somei. Somei. 4 mais quem? Mais 3. Isso aqui é igual a 7 o quê? Maneiras. Professor, eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer, não. O princípio multiplicativo, também chamado de princípio fundamental da contagem, ele tem um outro princípio que não precisava eu ter escrito novamente. Só o fato de vocês observarem isso daí já deu para entender, que é o chamado princípio aditivo. O princípio aditivo está associado a ele a palavrinha ou, tá? Onde o ou na matemática representa uma soma, representa uma adição. Deixa eu voltar aqui para esse caso aqui que é interessante. No primeiro caso, o João tinha que comprar lápis e borracha. Obrigatoriamente, ele tinha que ter os dois eventos: comprar o lápis e a borracha. Quantas possibilidades de lápis ele tinha? 4. Quantas possibilidades de borracha ele tinha? 3. Como é lápis e borracha e multiplicação? 4 vezes 3, 12. Tá bom? Você pode pegar, por exemplo, um lápis aqui, tá? Tá aqui um lápis cor mais feia do mundo. Então, pode ser com a borracha amarela, com a borracha quadrada e o lápis com a borracha redonda, tá? Imagina só. Aí você pega um outro lápis aqui, um lápis, sei lá, um maior, tá? Então, ó, você tem aqui o mesmo lápis com a borracha amarela, borracha quadrada e a borracha redonda. Então,
você observa aí que para cada tipo de lápis eu tenho 3 possibilidades de 3 borrachas. Mas 2 lápis fininhos, parecendo um palito de fósforo, tem borracha amarela, uma quadrada e uma borracha redonda. Aí eu vou pegar um lápis agora em forma de, sei lá, o que é isso aqui, todo isso aqui é um lápis, viu? Tá? Aqui tá a ponta. Então, ó, tem um lápis amarelo, um quadrado e um quê? Redondo. Tudo bem? Então, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Então, por que nesse caso ele tinha que comprar lápis e borracha? Ele podia comprar o lápis fino, tá bom? Ele podia comprar um lápis parecendo um palito de dente com a borracha quadrada. Poderia, tranquilamente. Só que o segundo caso, o João só tinha R$ 1. Então, agora ele tinha que excluir um dos. Então, ele disse, professor, com R$ 1, ou eu compro um lápis, ou eu compro uma o quê? Borracha. Então, é muito importante que você entenda a diferença do i e do ou. Quando ele tem R$ 1, ou ele compra um desses 4 lápis, ou ele compra uma dessas 3 borrachas. Então, ao todo, ele tem 7 maneiras de efetuar o quê? Essa compra. Você entendeu, João? E todos entenderam? Sim, Entendi. Sim, Obrigado. professor. Sim. beleza? Então, gente, é importante que no início do estudo da análise combinatória, você consiga entender essa diferença. Não vai estar nos textos, tá? Use e, use ou. Não, é na tua leitura, é na tua prática de resolução de questões que você vai entender qual que é a diferença desse i e desse ou. Tudo bem? Para a gente finalizar nossa aula, eu quero fazer agora retornar a atividade de ontem. Inclusive, eu já fiz 2 pagamentos, tá? 2 Pix de R$ 5 para quem acertou. Na aula de ontem, tá? Eu pedi para que vocês colocassem o resultado do lançamento de 5 vezes consecutiva de uma moeda. E eu falei que K seria quem? Cara, né? Tem gente que errou porque confundiu. K, eu coloquei K com cara e C com quem? Com coroa. E eu pedi para que colocasse alguém lá no chat, colocasse como é que possivelmente essa moeda iria cair. Aí alguém colocou cara, coroa, coroa. É uma possibilidade? É. Poderia ser coroa, 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 cara, coroa. Podia ou não podia? Com certeza. Cara, coroa, cara. Então, eu pergunto, gente, com 5 lançamentos de uma moeda, 5 lançamentos, como foi feito ontem, lançamentos, qual era o número total de possibilidades que existia naquela brincadeira ontem? Hein? Porque para você ganhar, você tinha que acertar o primeiro, com a palavrinha mágica aqui, e o segundo lançamento, e o terceiro lançamento, e o quarto lançamento, e o quinto lançamento. É ou não é? Ah, professor, eu só acertei as 2 primeiras. Então eu ganhei? Não, porque tem que acertar todas. Tudo bem? Então, ó, seria assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto lançamento. Então, botar aqui, ó, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto lançamento e quinto lançamento. Tá bom? Eu pergunto, meu amigo José, tá aí? Professor? Me diga uma coisa, numa moeda, eu tenho quantas possibilidades de resultado no primeiro lançamento? 2. 2. Cara ou quem? Coroa. No Coroa. segundo lançamento, eu tenho quantas possibilidades? Ainda 2? 2 também. No terceiro, 2. 2. No quarto, 2. 2. E no quinto, 2. 2. Para acertar, eu tinha que acertar o primeiro, e acertar o segundo, e acertar o terceiro, e acertar o quarto, e acertar o quinto. Então, pelo princípio fundamental da contagem,
O número de possibilidades de resultado daquele evento é 2, ver 2, ver 2, ver 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Que é a mesma coisa de quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é igual a quanto? 32 o quê? Maneiras. 32 tipos de resultado. Desses 32 resultados, aqui pode ser um deles? Pode. Aqui pode ser outro? Pode. Aqui pode ser outro? Pode. Só que aqui, gente, eu não vou agora mais enumerar para dizer quais são. Tudo bem? Aí eu pergunto: você teria chance de acertar o resultado? Teria. Qual era a sua chance de escolha? Você tinha uma escolha entre quantas? 32. Isso que é uma noção de quê? De probabilidade agora. Uma noção em que esse é o valor que você teria de ganhar esse prêmio. Seria um resultado entre 32 maneiras o quê? Possíveis. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Vocês conseguiram entender isso aqui? Sim, É professor. importante. Sim, professor. Diga. É importante, gente, que no estudo da análise combinatória, vocês consigam entender como é que nós iremos contabilizar, tá bom? Não é somente é, situações que a gente vai estar direto o resultado. E aqui a gente vai perceber o quê? Não sei nem. Ah, tá certo. Ó, e aqui minha caneta. Aqui nós iremos perceber, gente, que a gente vai poder reagrupar elementos, aqui a gente vai mudar a ordem, tá bom? Então, nós iremos bater forte nessa tecla, tá bom? Eu vou postar para vocês uma lista de questões, tá, de análise combinatória, que vocês basicamente vão resolver por multiplicação. A análise combinatória, como vocês viram até agora, as continhas são a coisa mais simples do mundo. Eu só vou somar ou eu vou multiplicar. Porém, o que é mais importante disso tudo é você fazer o quê? A análise. Se você não analisar, não interpretar de maneira correta, você vai errar a questão. Deixa eu olhar aqui para vocês, tá bom? Já já eu coloco aqui lá no grupo, tá bom? Então, gente, oxe, tá aqui, já saiu a frequência. Então, gente, o nome disso aqui é análise, é interpretação, tá? Vocês vão gostar muito. E eu acho que vocês viram isso aqui no ano passado, não viram análise combinatória? No segundo ano? Então, já que eu já vou fazer uma revisão com vocês, tá bom? Então, gostaria de dizer a vocês que, ó, gostei muito da aula, vocês vão gostar bastante. Eu vou estar trazendo, junto com os meninos da residência pedagógica, a gente vai ver algumas questões do Enem que caíram. Vocês vão ver que não tem nada de bicho de sete cabeças. O que é importante é aqui a interpretação. Se você interpretar errado, você vai somar ou multiplicar errado. Tudo bem? Então, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau, gente.